Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos à aula 48 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o professor Ricardo Neves e hoje eu vou te mostrar a importância de você conhecer o famoso CPC 00, que é a estrutura conceitual para o relatório financeiro. Na edição 2022.2 caiu uma questão que bastava o conhecimento desse pronunciamento contábil, técnico contábil, que você conseguiria responder a questão, tá? Lembrando que o CPC 00, a estrutura conceitual básica, ele não é uma norma propriamente dita, ele é feito para auxiliar, ou seja, para ajudar a desenvolver as normas internacionais de contabilidade. Então, ele é um arcabouço teórico que dá a base para os outros pronunciamentos contábeis. Então, o seu entendimento é de grande relevância para você conhecer e responder as questões no que se refere à estrutura conceitual básica no exame de suficiência. Vamos falar hoje sobre classificação, prudência, desreconhecimento, agregação e recurso econômico. Lembrando de recurso econômico aqui, as definições de ativo e passivos, a forma de reconhecimento, desreconhecimento, está tudo nessa estrutura conceitual para o relatório financeiro, a estrutura conceitual básica. Então, eu vou apresentar para vocês aqui alguns conceitos, além desses que eu considero importantes, que já caíram em outras questões do exame de suficiência, que eu acredito que vai te auxiliar. Primeiro, eu gostaria de falar daquelas características fundamentais, porque nós temos as características fundamentais da informação, das informações para o relatório financeiro e as de melhoria, tá? Quando a gente fala de características fundamentais, tem duas. A relevância, obviamente, ela se desdobra em mais todos os tópicos aqui. Estou fazendo um resumo para você, digamos assim, acertar as questões na prova, no seu exame ali. Então, quando falar de característica fundamental, está falando de relevância e de representação fidedigna. Relevância é no que se refere a fazer diferença para quem está pegando aquela informação. Então, a empresa reporta uma informação e essa informação tem que ser relevante. E o que é relevante? É aquilo que faz diferença na tomada de decisões dos seus usuários. Já a representação fidedigna se refere que a informação contábil ela deve ser completa, neutra e livre de erros. De forma geral, você tem duas características fundamentais. Já nas características qualitativas de melhoria, que o pronunciamento contábil traz, você tem a comparabilidade, a capacidade de verificação, a tempestividade e a compreensibilidade. Quando eu falar de comparabilidade, também estamos falando do usuário que quer saber, ele tem que tomar decisões de investimentos, então ele tem que saber as diferenças e a similaridade entre itens. Então ele tem que comparar, por isso que os balanços patrimoniais, toda informação contábil vem em 2 anos, o ano ali 2022 e o 2021, tem que ser comparável, os itens. Então isso se refere à comparabilidade com ela mesma e com outras empresas. Daí o intuito das normas internacionais de contabilidade. Então, pensando no usuário desse relatório para propósito geral. Depois disso, nós temos a capacidade de verificação. Lembro que a capacidade de verificação é o seguinte, vou citar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos supor que você faz um método de depreciação e você escolhe lá a vida útil, de forma societária, você escolhe o valor residual, enfim, todas as características de depreciação. Lembrando que isso é um exemplo. Uma pessoa com capacidade técnica tem que chegar nos mesmos resultados que você. Ou seja, aquilo que você faz, aquilo que o profissional está fazendo, deve ser verificável por um profissional. Então, por isso que eu falo que é a capacidade de verificação, que alguém com conhecimento deve chegar aos mesmos resultados que você. Temos uma outra característica qualitativa de melhoria, as fundamentais relevância e representação fidedigna. Relevância capaz de fazer diferença na tomada de decisão. Representação fidedigna é que a informação tem que ser
completa, neutra e livre de erro. As características qualitativas de melhoria, falamos da comparabilidade, capacidade de verificação, e agora vamos falar da tempestividade. Quando falamos de tempestividade, estamos relacionando isso a tempo, ou seja, a informação contábil ela deve sair a tempo para a tomada de decisões. Agora, que tempo é esse? É 6 meses, 3 meses, 1 ano? Depende da característica da empresa. Então, por exemplo, algumas empresas de capital fechado que prestam contas aos seus investidores faz isso uma vez por ano. Já as empresas de capital aberto, a cada 3 meses, ela faz ali os seus relatórios financeiros, as suas demonstrações contábeis. Então, quando se referir à tempestividade, ele está falando na questão do tempo, ou seja, aquela informação tem que sair a tempo de se tomar decisões, ou seja, ser capaz de influenciar nas decisões de quem está usando aquela informação. Então, tempestividade, estamos relacionando aí a tempo. A norma não vai trazer, assim como a característica dos pronunciamentos, que tempo é esse, ou seja, é 1 mês, 2 meses, 6 meses, não. Tempestividade, ela tem que sair a tempo de influenciar as decisões de quem está utilizando aquela informação, tá? E a última, né, nessa grande característica qualitativa de melhoria, estamos falando também sobre a compreensibilidade. Quando falamos em compreensibilidade, não estamos querendo dizer que todo mundo tem que entender aquela informação que está sendo reportada. Um exemplo claro que eu gosto de utilizar é uma bula de remédio, por exemplo. Todo remédio tem uma bula. Então lá tem a posologia, tem alguns aspectos que você entende. Só que tem coisa lá que você não entende. Isso significa que aquela bula não é compreensível? Não, ela é compreensível sim. Quando estamos falando de contabilidade, vai lembrando da bula aí. Ela tem que ser feita da forma mais compreensível possível. Então, aquela bula de remédio, ela foi feita da forma mais compreensível possível. Assim também devem ser as informações contábeis. Elas devem ser elaboradas, né, da forma mais compreensível possível. A própria norma traz que aspectos técnicos devem ser elucidados por pessoas que têm capacidade técnica para tanto. Pensa na bula de remédio. Tem coisa ali que você vai perguntar para o seu médico o que aquilo significa. E nas informações contábeis é a mesma coisa. Você reporta a informação da forma mais compreensível possível. No entanto, algumas características, por se tratar de aspectos técnicos, você vai precisar, na verdade, de uma orientação técnica para você ter a elucidação de alguns aspectos ali. Então, vimos características qualitativas fundamentais, relevância e representação fidedigna, as características de melhoria, que fala da comparabilidade, da capacidade de verificação, da tempestividade e da compreensibilidade. Agora nós vamos ver a questão, que são aqueles outros tópicos que eu li lá no início desse vídeo, que eu acho que já está ficando longo, mas a questão não é tão grande assim. Ele fala o seguinte, olha, conhecer as normas que regem um negócio ou uma profissão é fundamental para o desenvolvimento. A valoração e a permanência da empresa e do profissional no mercado, ou seja, você conhecer a norma quais são o arcabouço teórico de onde a empresa está inserida faz total diferença aí no profissional de mercado. O desreconhecimento de normatizações e regulamentações pode prejudicar a empresa e por isso é muito importante que o profissional de contabilidade busque sua certificação e constante atualização. Considerando as definições constantes na NBC-TG, estrutura conceitual para o relatório financeiro, tá? Famoso CPC 00 que está lá, relacione adequadamente os termos apresentados aos seus respectivos significados. Então temos aqui classificação, prudência, desreconhecimento, agregação e recurso econômico. Então vamos ler item por item e vamos aqui tentar achar por dedução e assim que eu sugiro que você faça nesse tipo de questão. Lê, se você entende e você sabe, tente
colocar o número aqui e veja se você consegue acertar. Então vamos ler o primeiro aqui, ó. Parte ou totalidade de determinado ativo ou passivo é apartado, ou seja, retirado do balanço da entidade. O que acontece? Ativo e passivo, você tem umas características que faz com que ele seja ativo e passivo. Recurso econômico, obrigação presente, benefícios econômicos, controle da entidade, todos os aspectos que o CPC faz. Então, se ele atende aos aspectos de ativo e passivo, você faz o reconhecimento. Agora, quando esses itens que caracterizam ativo e passivo já não atende mais o que a norma fala, aí você tem que fazer um desreconhecimento, ou seja, aquilo que foi reconhecido em um determinado momento, porque atendia as condições necessárias, agora já não atende mais. Então, você faz um desreconhecimento do que você tinha reconhecido, tá? Então, aqui, 3. Lembrando que aqui nós já não consegue fazer por dedução aqui, ó, porque temos a letra B e a letra D. Ele fala o seguinte, ó, organização de itens que compõem os demonstrativos financeiros com base em características compartilhadas para fins de apresentação e divulgação. Olha só, organização de itens. Organização de itens. Como você organiza os itens lá? Vou até usar um exemplo aqui um pouco fora. Plano de contas. Por que você utiliza um plano de contas? Porque lá vai estar elencado todas as contas de ativo, de passivo, que vai te auxiliar na classificação contábil. E qual que é a função disso? A correta contabilização de forma organizada. Então, você vai classificando as contas. Então, como que você organiza os itens que compõem ativo, passivo, demonstração do resultado para fins de apresentação? Você faz uma classificação. Ou seja, você vai classificando as contas e você vai classificando as contas de resultado e as contas patrimoniais. Então, aqui, ó, temos classificação 1. Então, se você soubesse desses dois itens aqui, ó, só temos como alternativa o nosso gabarito, a letra D. Mas vamos continuar aqui para eu explicando para vocês. Soma de ativos, passivos, patrimônio líquido, receita ou despesas que possuem características compartilhadas. Características compartilhadas e são incluídas na mesma classificação. O próprio pronunciamento faz que coisas similares devem parecer similares, coisas diferentes devem parecer diferentes. Ou seja, você vai somar os ativos, passivo, patrimônio líquido, receita ou despesa que possuem a mesma característica. Então, se você tem um estoque lá, por exemplo, que aquele estoque tem a mesma característica, eles vão estar na mesma conta. Um tipo de receita, despesa de aluguel, por exemplo, você não vai ter lá no seu balanço patrimonial 10 contas de despesa com aluguel. Você tem uma conta só, porque tudo se refere a aluguel, mesmo que seja de, digamos assim, de imóveis diferentes. Então, você faz uma agregação, ou seja, você classifica de forma compartilhada essas informações para fins de divulgação das demonstrações contábeis. Então, de fato, isso é 4, que é a nossa agregação. Temos também aqui, ó, direito, que tem potencial de produzir benefício econômico, né? O que é isso aqui? Na prática, recurso econômico, gera benefício econômico, direito. Então, lembra, ativo é um recurso controlado pela entidade, oriundo de eventos passados, que é capaz de gerar benefícios econômicos. Então, ele fala de recurso econômico, benefícios econômicos. Então, o que tem potencial, ou seja, pode ser que não produza. Se você vê que acaba essa característica, aí você pode fazer até um desreconhecimento. Mas nesse caso, o que pode produzir benefícios econômicos são os recursos econômicos controlados pela entidade. E esses recursos controlados pela entidade têm a característica de ativo, tá? Então, 5. E você poderia começar pela última aqui, ó, que ela é mais, digamos assim, entre aspas, óbvia, né? Que é a prudência. O que é a prudência? Né? Olha só, exercício
de cautela ao fazer o julgamento sob condições de certeza. Então, você exerce, né, um termo que a gente fala de prudência. Você vai ter uma cautela em relação a um julgamento. Então, a gente tem essas características lá, teve algumas aulas anteriores, que nós falamos de ativos contingentes, passivos contingentes. Então, é possível, é remoto, é improvável. Então, você tem uma certa cautela, você tem uma certa prudência em condições de incerteza. Então, a norma traz que isso é o nosso 2 aqui, que é prudência. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D, que fala sobre os aspectos e definições dos termos do CPC 00, a estrutura, né, conceitual para o relatório financeiro. Então, recomendo que para a prova, toda a prova caia alguma questão no que se refere ao CPC 00, ou melhor dizendo, a estrutura conceitual para o relatório financeiro, tá? Recomendo fortemente que você leia esse pronunciamento, tá? Eu sou o professor Ricardo Neves, espero ter contribuído aí com a estrutura conceitual para o relatório financeiro e até as próximas aulas. Aquele abraço.